Olá, caríssimo, tudo bem? Caríssima, ótimo, estudando bastante, fazendo exercícios, trabalhando, pegar o material para resolver as questões seguintes? O ideal seria isso mesmo, você pegar esse material lá dentro da tua pasta, fazer as próximas questões, que aos pouquinhos eu vou chegando lá. Você tem que estar adiantado. Quando chegar à sala, para valer a pena essa aula, você tem que adiantar, fazer os exercícios e conferir comigo. Você aprende o conteúdo e marca as dúvidas que você teve. Por exemplo, interpretação, tudo bem. Salvo o problema de diagramação de parágrafo, que às vezes a prova diz uma coisa, mas o texto apresenta outra. Salvo isso, o restante, a parte gramatical, veja se você ainda tem dificuldades ou não. E na última aula eu fiquei chateada comigo mesma, porque veio a montagem dos parágrafos nos quadrinhos errado, não de acordo com a prova original. Aí, quando você procura segundo ou terceiro, você não está de acordo com o parágrafo da prova. Então, quando eles falam, e aquela última questão que estava discutindo com você, que entraram com recurso, era bem aquela que eu queria chamar a atenção, foi ali que eu observei que a diagramação veio errada. Culpa minha. Acho que na hora de eu montar, eu acabei dando parágrafo sem precisar. Você está trabalhando quadrinhos e acaba dando parágrafo onde não tem. Eu cuido com isso e não tinha parágrafo. Então é o seguinte, quando eles dizem, só para resumir tudo que foi falado, quando se diz assim, considere o segundo parágrafo, as informações do segundo ou do terceiro, você não pode desconsiderar o que vem antes. Aí os alunos brigaram. Ah, mas se estão falando o segundo parágrafo, senhor, é só segundo. Informação que está fora está errado. Não está errado. Você vai tentar resolver, procurar a errada mesmo, que não está de acordo. Se você não achar, você pode até dizer, não, isso não está no segundo parágrafo. Mas se você achar uma errada, considere a correta ou a incorreta que está realmente marcada na alternativa. O que eu quero dizer é que surgiram dúvidas porque os alunos acharam que tinham duas respostas. Uma que é verdadeira, outra que não está no segundo parágrafo, está no primeiro. Essa que foi a dúvida. Não, professora, tem duas. Uma está bem errada. A outra não está no segundo. Por isso que eu quero falar para você, cuidado com o verbo da questão. Considere não significa desconsidere o que você já leu. Subentende-se que, quero que você entenda isso, tá? Agora eu vou mostrar de novo como é a divisão de parágrafos, está marcado no teu texto. Aonde começa o primeiro, até onde vai o primeiro, até onde vai o segundo, até onde vai o terceiro, para a gente passar para frente e morrer o assunto, tá bem? E daí reforçar a questão. Então vem aqui comigo. Olha, desse texto que vai me valer para fazer as outras questões, o primeiro parágrafo está marcado aqui, ele inicia aqui e continua até a palavra coletores. Então, isso pertence ao primeiro parágrafo. O segundo começa com nenhum povo e a questão versava sobre este parágrafo, o segundo, que vai até conjunto genético mais homogêneo, aqui termina. O terceiro começa com a pesquisa concluiu, tá? Aí vai até a palavra Evas e Adãos. O quarto começa com a conclusão, vai até a palavra linguagem humana. O quinto começa com por fim, que é a conclusão, adaptação do homem ao meio. Entendeu? Essa é a divisão real da prova. Aí, como eles falam, primeiro parágrafo, aqui nós já fizemos essas questões na aula passada, que ficou aqui a letra D. Daí a próxima, depende de Evas e Adãos, ficou a letra A. Aí a próxima, que é aquela que surgiu dúvida sobre o segundo, realmente está ok, está no segundo parágrafo mesmo. Esta está errada, é para marcar a incorreta, tá? Está errada, essa mesmo, tá? Porque variedade genética não tem identidade de sentido com conjunto genético homogêneo. Homogêneo é oposto de
variedade genética. Mas a dúvida foi aqui, ó. Fica evidente que o povo sã. Por que dúvida? Dúvida porque este conteúdo está no primeiro parágrafo. E o pessoal falou que tinha que marcar essa também. Não tem. A errada é só a letra B. Vamos para frente. Talvez um bando tribal com não mais que 150 integrantes está no terceiro parágrafo? Sim, eu nem vou voltar, mas está. O segmento isolado pelos travessões, que é este aqui, ó. Talvez um bando tribal com não mais que 150 integrantes. O que significa? Representa uma reformulação verídica? Reprodução da ideia mais importante? Não. Reformulação verídica? Não. Introdução de informação desnecessária? Claro que não. Causa efetiva de um fato reconhecido? Não. Hipótese? Talvez. É hipótese. Formulada a partir de estudos científicos, esta é a resposta. Tá? Vamos à frente. Aí também tem, no primeiro parágrafo, ele diz assim, também inspirou grandes pintores como o renascentista Hieronymus Bosch, autor de Jardim do Éden. Então, aqui está pedindo o verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima. Aí diz, olha, essa questão, número 5, está pedindo, tem que analisar se esse verbo é transitivo direto, grandes pintores é objeto direto, tá? Então, você tem que procurar um verbo transitivo direto com objeto direto. Tem que procurar isso. Isso chama-se complemento. Complemento é isso aí. Primeiro você analisa a frase. Aí você começa pensando assim, ó. Pega o verbo, pega o grifo verbo, grifa o verbo, grifa o verbo. Então, quando eu digo assim, surgiu, existe um verbo chamado intransitivo. Ele não tem complemento. Não tem objeto direto, objeto indireto. Mas ele pode ter adjunto adverbial. Você acha o adjunto adverbial respondendo a pergunta quando, onde, como? Quando responde a essas perguntas, essa resposta é o adjunto adverbial. Por exemplo, o diretor viajou ontem. Isso aqui é adjunto adverbial de tempo, porque você pergunta, quando? O diretor foi a São Paulo. Ele foi para onde? Isso aqui é adjunto adverbial. O diretor anda rápido. Ele anda como? Isso aqui é adjunto adverbial. Então, quando te responde quando, onde, como, esses são os adjuntos adverbiais. E este é um verbo intransitivo, este é um verbo intransitivo, este é um verbo intransitivo.
intransitivo. Entenderam? Isso que é verbo intransitivo. Ele não tem objeto, mas ele pode ter adjunto adverbial. Isso que eu quero que você observe. Não esqueça na hora de responder. Além disso, ainda tem o verbo de ligação, né? Então, nós aprendemos na aula passada que tinha o verbo transitivo, que é com complemento, né? Aí tem o verbo transitivo direto, é aquele que tem objeto direto, que é complemento sem preposição. Ganhei o presente. Então, ganhei um presente, isso aqui é objeto direto. Verbo transitivo indireto é aquele que tem objeto indireto, que é com preposição. Se nós já vimos, só lembrando, com preposição. Para responder esse tipo de pergunta, você tem que saber isso, tá? Por exemplo, o carro pertence ao curso. Pertence a quem? Ao curso. Isso aqui é objeto indireto, olha a preposição, tá? E ainda tem o verbo transitivo direto e indireto, aquele que tem objeto direto e objeto indireto. Isso você tem que saber. Então, dentro do predicado verbal, você tem isso, verbo transitivo, né? E verbo intransitivo. Então, nós temos verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e direto. Por exemplo, o diretor pagou o salário ao professor. Entendeu? Então, aqui tem dois complementos. Pagou o quê? O salário. A quem? Ao professor. Este é um verbo transitivo direto e indireto. E o verbo intransitivo também está dentro do predicado verbal. Então, no predicado verbal, nós temos o intransitivo, aquele que não tem objeto, mas pode ter adjunto. Eu expliquei para você o que é adjunto. É aquele termo que responde quando, onde, como, né? Que é os principais adjuntos adverbiais de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, né? E o verbal. Aí existe ainda um outro que se chama predicado nominal. Predicado nominal, aquele que tem verbo de ligação. Você precisa saber isso para a prova. Isso aqui é de prova. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, tornar-se, continuar. Bom, e aqui o complemento do verbo chama-se predicativo do sujeito, tá? Então tem predicativo do sujeito, que é qualidade ou estado do sujeito. Isso é um predicativo do sujeito. Isso está dentro do predicado nominal. Ele tem verbo de ligação, tá? E o verbo de ligação está aí.
Por exemplo, só para vocês terem uma noção, eu digo aqui, a criança está saudável. A criança é sujeito, saudável é qualidade do sujeito, é predicativo do sujeito, tá? E está é verbo de ligação. Aliás, não serve para nada. Se eu tirasse a palavra está, ó, vou tirar está, eu entendo criança saudável. Tá vendo quando não serve para nada o verbo de ligação? Ele só serve, na verdade, para ligar um sujeito à qualidade. Então, por isso que ele se chama de ligação. Está. Ele não passa informação. Verbo de ligação. Eu posso falar que a atriz permaneceu calada. De novo, eu tenho um sujeito, é a mesma coisa que eu falar, atriz calada. Calada é um predicativo do sujeito, tá? E permaneceu é verbo de ligação, que está dentro do predicado nominal, tá certo? Às vezes, esses verbos estar, parecer, às vezes não funciona como verbo de ligação. Então, por exemplo, olha aqui, vou escrever aqui, ó, atenção. 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 Se eu falar assim, ó, a criança está na escola. A atriz permaneceu no palco. Daí, veja o que eu estou escrevendo. A criança está na escola. Você faz a pergunta, onde? Viu? Quando responde a pergunta onde, é adjunto adverbial. Qual é o verbo que tem adjunto adverbial? Verbo intransitivo. Então, estar mais adjunto adverbial, estar na escola, por exemplo, ele é um verbo intransitivo. Ele não é mais de ligação. Ele não tem, só vai ser de ligação quando tem predicativo do sujeito. A atriz permaneceu no palco. Você pergunta, a atriz permaneceu onde? Onde que ela está? No palco. No palco é adjunto adverbial. Então, permanecer não é mais verbo de ligação. Ele é um verbo intransitivo. Porque o verbo permanecer, mais adjunto adverbial, que é no palco, esse verbo virou verbo intransitivo. Tá? Ele só é verbo de ligação quando tem predicativo do sujeito. Daí é verbo de ligação. Predicativo do sujeito calada, predicativo do sujeito saudável. Tá? Isso está dentro do predicado nominal que tem sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito, que é qualidade ou estado do sujeito, não é lugar do sujeito. Tá bem? Guarde essa informação que isso é de prova também. Então, aqui, vamos lá. Mudando. Objeto, tem que procurar objeto direto, tem que procurar isso aqui, ó. O homem moderno surgiu onde? Surgiu onde? Numa região. Então, surgiu, responde a pergunta onde, é verbo intransitivo. Que hoje se situa na fronteira entre Angola. Situa na
Fronteira. Situa onde? Responde a pergunta onde? Ele é verbo intransitivo também. Hoje habitam, não é habitam nos quatro cantos, não tem no aqui, está escrito os quatro cantos. Habitam o quê? Habitam o quê? Os quatro cantos. Se fosse nos quatro cantos, se fosse nos quatro cantos seria adjunto adverbial. Se fosse, mas é os quatro cantos. Isto é objeto direto. Está aqui a resposta, letra C. A explicação é simples. Aqui eu tenho o verbo de ligação. Os africanos descendem de quê? De 14. População. Aqui eu tenho o verbo transitivo indireto, aqui eu tenho o objeto indireto, porque tem preposição aqui, verbo transitivo indireto. Nós estamos procurando o verbo transitivo direto. Achamos a letra C. Essa análise você tem que fazer, guarde bem isso. Próxima. A conclusão de que os sãs se espalharam pela África, está lá no quarto parágrafo. A expressão grifada acima preenche corretamente a lacuna da frase. Bom, aqui, ó, pronome relativo, eu já aprendi, já trabalhei com vocês na aula passada. Você pergunta ao verbo, depois da lacuna, que preposição ele pede. Você pergunta quem se baseia em, basearam em. Essa preposição do verbo basear é que vem na frente. A hipótese em que se basearam. Você tem que procurar uma resposta que tenha de que. Aqui a preposição é em. Daí, a B, os levantamentos, os pesquisadores se dedicaram. Está aqui o verbo dedicaram. Quem se dedica a. Dedicar pede a preposição a. Dedicar-se a. Então, a que os pesquisadores se dedicaram. Para completar com a preposição, vai depender deste verbo. Eu já expliquei essa aula. Já dei essa aula de pronome relativo. Dá mais uma verificada nas questões anteriores, mas eu já trabalhei o pronome relativo. Então, vai depender desse verbo. Se a variedade genética que alguns povos levam a estudos, que poderiam determinar, aqui poderiam determinar o local. Determinar é verbo transitivo direto, não tem preposição. Basta colocar só o que. Que poderiam determinar o local. Eu tenho que procurar o de que. Aí vamos ver a próxima. Os dados todos contavam. Termina aqui, ó. Os dados todos contavam, não foram suficientes. Quem conta, conta com. Os dados com que. Tá? Contar com essa preposição vem para cá. Aqui é o nome, a palavra certeza. A certeza de que. A palavra certeza pede a preposição de. Quem tem certeza de. A certeza de que haveria explicações consistentes. Está aqui a resposta. Certeza de. Que está de acordo com a conclusão de que? Conclusão de. Certeza de. Resposta letra E. Vamos à frente. Tá. O estudo foi festejado como peça-chave para a compreensão da origem da humanidade. Final do texto. Aqui diz assim, o estudo foi festejado
como peça-chave para a compreensão. Ele foi festejado por alguém. Então, aqui está na voz passiva. Tá? Então, o estudo é sujeito paciente. Ele não festejou, ele foi festejado por alguém. O verbo que admite transposição para a voz passiva, como no exemplo acima, está grifado. Bem, aqui eu vou voltar àquela aula de voz passiva. Então, vou mudar aqui a página. Vou dizer assim: não tem voz passiva. Pode copiar isso para você responder aquela questão. Não tem voz passiva. Verbo transitivo indireto, que tem objeto indireto, que é o termo com preposição. Quando tem preposição, não tem voz passiva. Não pode ter voz passiva. Verbo intransitivo. Aquele que pode ter adjunto adverbial. Ele pode ter. Não tem voz passiva. Verbo de ligação. Ser, estar, parecer, tá? Aquele que tem predicativo do sujeito. Essa é uma informação importante que vai servir para todas as provas. Guarde. Verbos impessoais. Aqueles que não têm sujeito. Por exemplo, verbo haver, no sentido de existir, e outros verbos, e os verbos de ligação também, que é verbo ser, tornar-se, né? Verbo parecer, não tem voz passiva, tá? Verbo parecer também não tem voz passiva. Não tem. Agora, eu vou escrever aqui, ó. Guarde isso, copia isso. Agora, com voz passiva. Eu já falei isso numa aula passada. Verbo transitivo direto, aquele que tem objeto direto, que é o termo sem preposição. Tem que ter objeto direto para virar sujeito. E o verbo transitivo direto e indireto, aquele que tem objeto direto, que é o mais importante, mais objeto indireto. Só esses que podem passar para a voz passiva. Tá? Aí eu posso voltar à questão. Nem sempre é possível chegar a... Olha isso aqui, ó, é preposição. Marque o verbo que admite transposição para a voz passiva. Eu digo que a letra A, não. Sobre questões importantes, essa não. Por quê? Porque é verbo transitivo indireto. Não dá. Então, a próxima, a B. As descobertas de fósseis no continente europeu contribuíram para o esclarecimento. Isso aqui é uma preposição. Verbo transitivo indireto. Não. Também não tem voz passiva. Resultados práticos de pesquisas dependem muitas vezes do acaso. Depende, verbo transitivo indireto. Do é preposição. O mapeamento genético resultante de pesquisas recentes levará o quê? Opa, tá aqui, ó, objeto direto. Levará a ciência a descobrir. Então, este aqui, ó, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ele tem objeto direto? Esta é a resposta.
E algumas doenças que parecem ter o verbo parecer não tem voz passiva, tá? Então, por aqui, por essa dica que eu dei, você não vai mais errar esse tipo de questão, tá bem? Vai pela dica que eu passei. Bem, agora eu trabalhei essas dicas de complemento verbal, que eu passei verbo de ligação. Isso vai cair na prova com certeza. Essa questão de voz ativa passiva. O que tem voz passiva? Esse tipo de enunciado tem em todas as provas. É possível passar? Não é possível passar. Isso é pontual, é de concurso. Tá bom? Você vai cair. E agora, na próxima aula, vamos continuar trabalhando com as próximas questões e complementando o conteúdo gramatical com os resumos. Certo? Agradeço de novo a sua atenção. Quero que você continue estudando. No site do Aprova tem mais questões de concurso da Fundação Carlos Chagas. Estamos aguardando que seja essa banca, né? Só que falta mudar. Mas, enquanto isso, a professora está passando o conteúdo. Agradeço, então, sua atenção. Bons estudos e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau!